De regresso ao Conselho Superior, está hoje Marisa Matias. Bom dia, Marisa. Bom dia. Este foi um verão algo quente no que respeita à crise da dívida na Europa, com muitas discussões em torno das soluções para este problema. A compra de dívida por parte do BCE tem sido um dos temas que tem gerado a maior troca de argumentos, nomeadamente entre o presidente do Banco Central Europeu e também as autoridades alemãs, que não concordam com esta hipótese. Marisa, como é que foi acompanhando o evoluir da crise na zona euro neste verão? Pois, fui acompanhando com bastante interesse e, de facto, houve algumas novidades, nomeadamente esta que diz respeito ao braço de ferro, se o BCE deve ou não deve comprar dívida diretamente aos Estados e é, de facto, uma questão fundamental em relação àquilo que estamos a viver. Nós temos um Banco Central que não tem, assim, muitas funções de Banco Central, não é? Não pode emitir moeda, não pode emprestar diretamente aos Estados. Nós, há muito tempo que assistimos a um debate em torno desta incongruência que é ter um Banco Central que pode emprestar à banca a taxas de 1%, mas não pode emprestar aos Estados, não pode ajudá-los, ou quando os faz por via de programas de ajustamento, como aquele que temos em Portugal, onde se paga taxas de juros 7 ou 8 vezes superiores, o que é um bocadinho incompreensível para os cidadãos, porque falamos de uma instituição que não deve fazer lucro às custas daquilo que são as desgraças dos outros, não é? Neste caso de alguns países, de algumas economias periféricas e o caso de Portugal é esse, como são outros casos. E, portanto, o que no verão penso que se tornou mais evidente com esta troca de galhardetes, chamemos-lhe assim, foi que os mercados da dívida são também eles disfuncionais, o que a mim não me surpreende, acho que não surpreende a ninguém que sabe como funcionam os mercados, mas finalmente o presidente do BCE fez algumas declarações em que vinha mostrar essa disfuncionalidade e vinha mostrar também como é insustentável termos uma zona euro em que alguns países como a Alemanha se conseguem financiar, por exemplo, a taxas perto de 0% e outros países como a Itália taxas de 4 ou 5 e Portugal nem sequer consegue taxas razoáveis para se financiar. E, portanto, isto coloca alguns problemas e eu penso que é um dos momentos chaves para se falar sobre o papel do Banco Central Europeu a este respeito e, nomeadamente, em primeiro lugar, qual deve ser a sua prioridade, qual deve ser a prioridade da política monetária, que deve estar centrada à política monetária europeia. E eu penso que é óbvio que tem que estar completamente amarrada a políticas de crescimento e de criação de emprego e não ao controle da inflação, como tem estado até aqui, porque isso não resolve de maneira nenhuma os problemas dos cidadãos. E, além disso, o BCE tem feito mais parte do problema do que da solução, porque tem, enquanto uma parte interessada, digamos assim, naquilo que são os problemas de ajustamento, tem colocado os países que estão sob dificuldade ainda com mais responsabilidades de agir sobre um mercado que não tem como interferir. E, portanto, isto faz com que o BCE detenha os instrumentos, mas nenhuma das responsabilidades, os países têm as responsabilidades, mas nenhum dos instrumentos, e, portanto, essa é uma questão que tem que ser resolvida. E a segunda questão tem a ver com esta entrada do BCE no mercado da dívida, que é muito importante, não resolve tudo. É apenas uma pequena medida. Se vier a concretizar, mostra que, afinal de contas, podemos ter um Banco Central mais ao serviço dos cidadãos do que da Alemanha, que não foi eleita para isso, mas de facto era importante que o Banco Central pudesse assumir responsabilidades que têm estado à carga das autoridades nacionais com os custos para a vida das pessoas que nós temos assistido até aqui. Portanto, significa que o BCE, se tem os instrumentos, tem que assumir as responsabilidades também e nós precisamos de um Banco Central que viole aquilo que é o status quo e que tente pôr em causa alguns dos princípios. Eu acho que nós precisamos de controle democrático, precisamos de responder às necessidades das pessoas e não às necessidades da Alemanha. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada, bom dia.